Oi, gente, a paz do Senhor Jesus. Estou aqui para a gente estar meditando um pouquinho na palavra de Deus. Então vamos lá, não é isso? Eu quero ler com os irmãos um texto muito interessante da palavra de Deus e eu quero que você foque em um tema junto comigo. A prova de amor. Foca aí nesse texto, nesse tema, aliás. Prova de amor. E nós vamos meditar no livro de João, capítulo 21. Nós vamos meditar nesse livro. Diz assim a palavra do Senhor, livro de João, capítulo 21, versículo 1. Depois disto, tornando Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que ele se manifestou. Aqui está falando da terceira vez que Jesus ele se manifestou, que ele se revelou, vamos dizer assim, aos discípulos. E estando juntos, Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos, disse Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhes outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite não apanharam. Eles passaram a noite toda pescando e nada conseguiram apanhar. Lançavam a rede e nada vinha. Lançavam a rede e nada vinha. Mas ao clarear, o versículo 4, mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Interessante isso aqui, né? Porque estava Jesus lá, observando tudo, e eles não reconheceram. Perguntou-lhes Jesus: filho, tende aí alguma coisa de comer? Respondeu-lhes: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e acharás. Assim fizeram e já não podia. Eles obedeceram. Assim fizeram e já não podia puxar a rede, de tão grande era a quantidade de peixes. Aqueles discípulos a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor, Simão Pedro. E ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com as vestes, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Lembra do tema? A prova de amor. Vamos lá. Pedro ouviu João, porque a Bíblia diz que aquele a quem Jesus amava. E essa referência se trata de João, né? O caçulinha dos discípulos. Se trata de João, aquele a quem Jesus amava, disse: João é o Mestre, é Jesus, é o Nazareno, é o nosso Senhor. E ele rapidamente se levantou, se vestiu, se cingiu, porque ele estava despido, e se lançou ao mar para ir ao encontro de Jesus.
A Bíblia diz claramente, lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram, no versículo 8, viu, gente? Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados. 200 metros, porque o côvado representava metro. Ao saltarem à terra, viram ali umas brasas e em cima peixe e havia também pão. E disse-lhe Jesus, trazei algum dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheio de 153 grandes peixes. E não obstante serem tanta, a rede não se rompeu. Ou seja, era de se abismar, vamos falar numa linguagem nossa, era de se abismar a quantidade de peixes, 153 peixes, que se encontravam no interior dessa rede e ela não se rompeu. Vai focando em tudo, em cada detalhe, porque eu sei que Deus, Ele quer falar com a gente nessa manhã. E Ele fala através da palavra dEle. E a rede não se rompeu. Versículo 12, disse Jesus, vinde e comei. Vinde e comei. Jesus chama eles, os discípulos, os 7 discípulos, vem, vamos comer. E quando Jesus chama, vem, vamos comer, nenhum dos discípulos ousaram perguntar, quem és tu? Porque sabia que era Jesus. Nenhum dos discípulos fizeram pergunta alguma, porque eles tinham consciência, eles estavam conscientes de que aquele homem que estava lá era Jesus. Como eles reconheceram Jesus? Ali é a terceira vez que Jesus, depois de ressuscitar, aparecia aos discípulos. Como eles sabiam que era Jesus? Eles sabiam que era Jesus pelo poder que se revela ali naquele momento, através de Jesus. Lança a rede do lado direito, né? Rapaz, Deus, irmãos, se revela de forma sobrenatural para a gente. Muitas das vezes não precisamos entender, ficar perguntando, fazendo, oh meu Deus, por quê? Por que isso? A Bíblia diz claramente que tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. E quando a gente ama a Deus, a gente tem reações, porque o amor é o próprio Deus, o próprio Jesus é a representação do amor. E aí no versículo 13, veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. O mesmo jeitinho Jesus fazia ao partir do pão, ele estava fazendo lá. Partia, dividia para todo mundo e todo mundo comia junto. O peixe dividia para todo mundo e todo mundo comia junto. Comunhão. Todos percebiam através das atitudes de Jesus que ali era Jesus. Embora eles não estivessem entendendo nada, embora eles olhassem e não reconhecessem fisicamente, mas eles sabiam que era Jesus por causa das ações. As pessoas, elas vão ver Jesus através da sua vida, pelas ações, pela prova de amor que você dá a Deus através de sua vida, através do seu testemunho. As pessoas vão saber que é Jesus na sua vida. Elas vão ver o milagre de Deus na sua vida, que é o milagre da transformação. É o milagre de uma pessoa que vive uma vida inconsciente no mundo, vivendo do jeito que queria, e agora ela vive
provando o amor que tem por Deus aqui na terra através das suas atitudes. Simples. Veio Jesus, tomou o pão, lhes deu, dividiu o pão e deu a cada um o seu pedaço. E de igual modo, o peixe. Dividiu tudo, partiu entre eles ali, toma o seu, toma o seu, toma o seu. E o peixe toma aqui, aqui é o seu, aqui é a sua parte, aqui é a sua. E depois que todo mundo estava ali, com a sua parte do pão e do peixe, todos comeram na comunhão. É assim que Jesus faz. Ele faz com que a gente tenha comunhão com o nosso próximo. É assim que Jesus faz. Ele reúne, ele não separa. Não sabe? Eu fico observando, irmãos, que tem pessoas que separam, que através de fofoca, através de fuxico, falando demais, faz separar as pessoas. E eu digo a você, a forma que a gente prova o nosso amor por Deus é unindo, é trazendo para perto, é amando, é perdoando, é olhando com um olhar de misericórdia, é se colocando no lugar da pessoa. Jesus, ele agiu de forma sobrenatural aqui nesse texto. Vamos continuar lendo o texto, né? No versículo 14, e já era esta a terceira vez que Jesus se manifestara aos discípulos depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Tá vendo? A terceira vez que Jesus havia ressuscitado, estava lá Jesus fazendo um milagre, estava lá Jesus unindo, estava lá Jesus restaurando comunhão, estava lá Jesus mostrando para que ele veio. Nós precisamos ser discípulos de Jesus e fazer como Jesus faz. Porque é isso que Jesus ele quer. Deus ele se manifesta na terra através da humanidade. Não tem outra forma, irmãos, de Deus ele se manifestar. Não tem outra forma do reino de Deus se formar nessa terra, senão pela nossa vida. Então se faz necessário que a gente viva a vida. Como Jesus disse, sejam os meus, me imite, faça como eu faço. E nós precisamos, irmão, dominar a nossa natureza, né? Dominar. E Deus, ele nos deu esse poder, ele nos deu esse dom, domínio próprio. Está lá no livro de Gênesis. Depois de tudo criado, o Senhor diz, dominem. Ou seja, você tem a capacidade de dominar, de conquistar, de trazer, de restaurar através de Cristo na sua vida. Não tem outro meio. Não tem outro meio de Deus operar na sua casa, na sua família, senão pelo seu amor, pela sua misericórdia, pela sua compaixão, pela sua autoridade vinda do céu. A sabedoria verdadeira é a que vem do céu, aonde você vê que realmente Deus opera através de você. Versículo 15, depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro. Aqui vai entrar agora o trabalhar do tema. Vamos lá. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, filho de João, ama-se mais do que a estes outros? Respondeu Pedro, sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele lhes disse, apacenta os meus cordeiros. Versículo 16, tornou a perguntar pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me ama? E ele lhes respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, pastoreia as minhas ovelhas. E pela terceira vez perguntou Simão, filho de João, tu me amas? Pedro, entristecendo-se por ele lhes ter
dito pela terceira vez: Tu me amas? Respondeu-lhes o Senhor: Tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E disse Jesus: Apacenta as minhas ovelhas. Ai, que texto poderoso! Ai, que texto maravilhoso, irmãos, que nos ensina verdadeiramente o que Deus ele quer de nós, o que Jesus ele quer de nós. Uma prova de amor tão clara que ele pede de cada um de nós: apacentar. Infelizmente, muitos têm se levantado e reunido grupos de famílias e não têm agido como Jesus orientou. A palavra de Deus, irmãos, ela é para que a gente leia e bote em prática. Ela é o nosso livro didático. A palavra de Deus é a inspiração de Deus para mim e para você. É o que nós precisamos fazer. A palavra de Deus é isso. A palavra de Deus é a direção que eu e você precisa ter. É o dicionário. Você quer saber como fazer? Olha no dicionário da vida, que é a palavra de Deus. Aqui percebe-se claramente que Deus, que Jesus, pede uma prova de amor a Pedro. É como se Jesus dissesse assim: olha, o que você fala não importa. Agora, se você fizer o que eu estou dizendo, o que eu estou lhe ordenando, pode ter certeza que você prova que me ama. Se você fizer o que eu estou lhe orientando na palavra, você vai estar provando que me ama. Porque muitos irmãos, infelizmente, isso é muito triste de falar, mas muitos têm dito que amam ao Senhor, que têm fé, mas é estéril a fé e o amor dessas pessoas. Por que é estéril? Porque não produzem fruto. Não produzem fruto. Palavras são só palavras. Nós precisamos verdadeiramente viver aquilo que nós dizemos que queremos. O Senhor perguntou a Pedro simplesmente 3 vezes. Sabe para quê? Para ouvir da própria boca de Pedro. E a Bíblia diz, na terceira vez, que ele se entristeceu. Por quê? Porque ele havia negado a Jesus. E ele se entristeceu e ele disse: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Então, a partir daquele momento, houve uma grande restauração na vida de Pedro. Mais uma vez veio a memória de Pedro, aquela vez que ele traiu o Senhor. E ele decidiu ali, a partir daquele momento, provar esse amor através da vida. E a Bíblia diz que Pedro viveu o verdadeiro evangelho. E foi exemplo para muitas pessoas. E é isso que Deus quer de nós, que nós vamos ser exemplo, que a gente venha realmente andar nas pegadas dele, nas passadas dele, como ele andou, a gente vem andar. E talvez você esteja aí dizendo: é impossível, tudo isso que a Bíblia pede é impossível. Não, porque quando a gente ama, a gente faz o que precisa fazer para provar o nosso amor. Quem ama, cuida em agradar, não é isso? Quem ama, cuida, então cuide, embora cuide em agradar ao seu Senhor, ao seu amor, o seu maior amor. Porque a Bíblia diz, a primeira vez o Senhor diz: olha, tu me ama mais do que tudo, do que todos. Porque você não pode amar a Deus e fazer tudo que Ele orienta na palavra se você quer agradar as pessoas. Bom, eu estava vendo aqui o significado de apacentar e foi exatamente o que Jesus ele pediu a Pedro. A prova de amor que ele pediu a Pedro foi que apacentasse, que pastoreasse, que cuidasse, que apacentasse. O significado de apacentar vem do verbo apacentar vem do verbo de apacentar. O mesmo que entreter
pastorear, doutrinar, alimentar, nutrir e guiar. Esses são os significados de apacentar. Vou repetir. Apacentar é o mesmo que entreter, ocupar a pessoa naquilo que Deus quer. Apacentar é entreter, é pastorear, observar. Gente, vamos parar aqui para analisar aqui uma coisa. Você já observou os pastores que cuidam de rebanhos? Como é que eles fazem? O tempo deles é para cuidar daquele rebanho. Para quê? Para que nenhum se perca, para que nenhum caia no abismo. Só que a gente está falando aqui de gente, de almas, da joia rara de Cristo. O motivo pelo qual Jesus morreu e ressuscitou, para quê? Para que a vida eterna viesse sobre elas, através delas serem apacentadas, guiadas. A Bíblia diz clara, irmãos, que 3 vezes o Senhor perguntou, e a prova de amor que ele estava pedindo ali a Pedro era que ele cuidasse daquilo que é dele. Sabe? Eu e você, nós somos o tesouro de Cristo. Nós somos a herança, nós somos o todo de Cristo. Você acha que Cristo morreu naquela cruz, sofreu e ressuscitou? Foi por quê? Foi pelo mundo, foi pelo espaço, foi pelas paredes, foi pelo ar? Não, irmãos. Foi pela humanidade. Então, o significado de apacentar é entreter. Olha, você que é líder de grupo de almas de pessoas, preste atenção no que você aceitou a fazer, porque é algo sério. Será que você está provando o seu amor por Deus, cuidando daquilo que é dele? E você está entretendo essas pessoas para que elas não se envolvam com o mundo? Bom, eu acho que quando a gente aceita uma responsabilidade, a gente tem que ter a capacidade de cumprir com meus deveres. Se eu aceitei, eu tenho que cumprir com meus deveres. É igual você ir trabalhar. Se você arrumou um emprego, você vai trabalhar. Você tem direitos e deveres. Na sociedade, nós temos direitos e deveres. Na igreja, nós temos direitos e deveres. E como líder, como presidente, como líder de família, como líder de uma empresa, como líder de uma igreja, como pastor de uma igreja, todos têm direitos e deveres. E o dever de um líder é apacentar, entreter, ocupar aquelas ovelhas, aquelas almas. Ocupar com o quê? Com a palavra, com segmentos que levem ela a Cristo. Apacentar, pastorear de verdade. O que é pastorear? Observar como é que tá tudo bem. E aí aquela ali tá saindo do trilho um pouco, traz de volta. E aí aquela ali, ela tá meio assim doutrina. O que é a doutrina? Ensino da palavra. Simples. Não, tô percebendo que aquela ovelha ali tá meio desgarrada. Deixa eu ensinar, deixa eu doutrinar, chamar, e conversar, e abrir a Bíblia, e orientar. É isso. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então apacenta os meus cordeiros. Você acha que Deus vai pegar os escolhidos dele e vai colocar em uma igreja onde elas não vão ser apacentadas, onde aquela igreja não vai, aquela liderança não vai entreter, onde aquela igreja não vai doutrinar? Você acha que Deus vai colocar? Não, não vai. Porque ele vai colocar os escolhidos dele, aquele que ouve a sua voz, porque a Bíblia diz
que aqueles que são de Cristo ouvem a voz de Cristo e obedece. Ouve e obedece. Ou seja, um cordeiro que está sendo apacentado por um líder que ama a Deus em primeiro lugar, porque foi essa pergunta que Jesus ele fez a Pedro. Você ama? Me ama mais que esses outros? Ou seja, você me ama mais que tudo na sua vida, mais que todos na sua vida? Apacenta minhas ovelhas. Então, aquele líder que ama a Deus acima de todas as coisas, ele vai cumprir com a sua responsabilidade, apacentando, entretendo, alimentando, nutrindo. Tá vendo que está desnutrido pela palavra, não está observando, não tá meio descalqueado? Ele pega e nutre. Aí depois que ele apacentou, depois que ele pastoreou, depois que ele doutrinou, depois que ele alimentou, depois que ele nutriu, agora ele guia para onde? Para o céu, para o caminho certo. E alguém só pode guiar se ele estiver nesse caminho. Você já viu algum guia dizer, ó, vá por ali, 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 e ele seguir outro destino? Você já ficou na rua procurando um local. Alguma pessoa chegou e disse, olha, ei, você sabe onde é que fica a rua tal? Aí, a rua tal fica assim, assim, assim. E se essa pessoa não vai te guiando, você termina lá se perdendo, porque você não tem, muitas das vezes, aquela noção. E é bem assim, irmãos. Vamos dizer diferente. Aquele que dá prova de amor por Deus, ele faz do jeito certo. Se você não é um líder, talvez você esteja dizendo, mas eu não sou nenhum líder. Mas você é o líder da sua casa, líder da sua família. Apacente, vai entretendo essa pessoa. Pastoreie a sua família. Doutrine a sua família em quê? Na palavra. Alimente na palavra e guie na palavra. A prova de amor que Jesus estava falando, tu me ama mais que os outros, era essa. A pastora apacenta, a pastora, apacenta os meus cordeiros. Apacenta. Por favor, em nome de Jesus, olha para a palavra com mais delicadeza, que o Espírito Santo de Deus te convença a andar pelo caminho correto, que o Espírito de Deus te convença que precisamos ouvir a voz de Deus e obedecer. E o pedido de Deus para nós nessa manhã, apacenta meus cordeiros, apacenta. Ocupa essas pessoas com atividades que levem ela a Cristo, com a palavra, com louvor, com evangelismo, com coisas que realmente vai edificar a vida delas. Não fique cuidando da sua vida com egoísmo, como se elas não precisassem de você. Elas podem até não falar que precisa de você. Esse grupo que você cuida pode até falar que não precisa de você, mas eles precisam. Eles precisam ser apacentados. Eles precisam ser ocupados. Eles precisam ser pastoreados, doutrinados. Eles precisam ser alimentados. Porque muitas das vezes eles não sabem pegar com a própria mão. Então, ensine, alimente. Se está desnutrido, dê o nutriente necessário para que eles possam crescer em Cristo. E guie. Essa foi a palavra que Deus falava ao meu coração nessa manhã. E eu não podia deixar de dividir com vocês. Se você puder compartilhar, para que mais pessoas possam ser alcançadas por essa mensagem,
Seja louvado o nome do Senhor pela essa atitude tua. Amém? Porque aqui o único propósito é que a palavra, ela chega aos corações. E quem vai convencer é o Espírito Santo. Quem vai convencer a você que vai ouvir essa palavra, a amar, a dar prova de amor a Deus, né? Apacentando a joia rara dele, as almas, os cordeiros, porque essa é a prova de amor que ele nos pede. Evangelismo. Pregue a palavra, tempo e fora de tempo. Incite a palavra a elas. Doutrine elas. A tempo e fora de tempo, ou seja, onde você estiver, você pode apacentar, em vez de separar, em vez de ensinar coisas que não convêm, até mesmo com a própria vida, porque o egoísmo tem tomado de conta da humanidade. Então, cada um vive a sua vida sem se importar com o que o outro está vivendo. E isso eu estou falando até para lideranças. Tem lideranças que cuidam da sua própria vida. Muitas das vezes a ovelha está lá precisando, está lá carente, está lá desnutrida, sem alimento. Eu não estou falando do alimento físico só, porque isso nós sabemos que tem faltado muito. Mas às vezes a gente não tem como dar o alimento físico, porque não temos dinheiro, se não tiver. Mas que não falte o alimento espiritual. Se você tiver 2 quilos de arroz e 2 de feijão, você dá um de cada para dividir. E também leva a parte espiritual, o alimento espiritual, o físico e o espiritual. Infelizmente, muitas lideranças não têm se importado. As pessoas estão como ovelhas sem pastor, sem guia. Por quê? Porque elas estão vivendo aleatoriamente, sem direção. A prova é que a gente vê isso quando a gente fala com as pessoas por aí. Você é de tal ministério, mas você vê a falta de doutrina, a falta daquela pessoa ser doutrinada pela palavra, porque a palavra, irmãos, ela liberta. Quando você ensina, fica aqui, ó. A Bíblia não diz que ela não volta vazia? Então, a prova de amor que Deus pediu a Pedro foi que ele apacentasse as ovelhas. Você me ama? Pronto, apacenta minhas ovelhas. E aí você provou para mim que me ama. Mas, infelizmente, ninguém quer gastar tempo apacentando. Ninguém quer gastar tempo entretendo, principalmente as lideranças que estão aí montadas em sua vida boa, confortável. Né? E muitas das vezes, infelizmente, você não vê um líder vivendo uma vida como Jesus vivia, andando de pé. Infelizmente, a gente vê os líderes vivendo as suas próprias vidas, esquecendo do compromisso que tem com Deus. Mas isso aí já não é um problema nosso, é um problema deles com Deus. Mas a mensagem é que hoje o Espírito Santo, ele fala aos nossos corações: apacenta. A prova que você me dá de amor é que você apacenta. Não viva você, irmãos, dentro da igreja, dividindo, criando contenda, criando dissensão, como a Bíblia diz. Porque em nós habita o Espírito Santo e o fruto do Espírito é amor. E se é amor, você ama a Deus e ama ao próximo. E por amor ao próximo, você evita muita coisa, com a sabedoria do céu. Amém? Que você possa estar meditando nesse texto completo que se encontra lá no livro de João 21, do versículo 1 ao 25. Eu não li completo, até a parte que Jesus ele diz: tu me amas e tal. Mas você pode estar meditando nisso e, se puder, compartilhe para que mais pessoas possam ser alcançadas pela palavra de Deus. Amém? A paz de Cristo e Deus abençoe nesse dia de hoje.